Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos saber qual é a diferença entre imprudência, negligência e imperícia. Então, em segurança de trabalho, ocorreu um acidente. Esse acidente a gente vai ter que classificar ele como uma das três qualidades aqui. Então, você pode ter cometido esse acidente por imprudência, por negligência ou por imperícia. E o que significa essas três palavras? Então vamos lá. A imprudência é quando falta de cautela, decisão precipitada. A negligência, desatenção, descaso, falta de atitude. E imperícia é sem capacitação técnica, sem competência. Então, eu gosto de fazer um exemplo, por exemplo, em situações de trânsito, né? Então vamos lá. Você pode perceber aqui, ó, que na imprudência você sabe que está errado e mesmo assim você faz. Então, exemplo: atravessar o sinal vermelho, usar celular enquanto dirige. Isso aí são exemplos de imprudência. Então, imprudência é quando você sabe que está errado e mesmo assim você está cometendo, ok? Negligência. A negligência é que você não liga ou não se preocupa muito com as orientações. Então, exemplo: você não faz a manutenção do seu automóvel, você dirige com os pneus carecas. Então, veja por que ocorre o acidente. Você não se preocupa, você não está nem aí. Então, você tem toda a orientação, né? Olha, fazer a manutenção do automóvel, trocar os pneus, etc. Mas você fala, deixa para lá. Então, quando acontece o acidente, ocorreu por causa de uma negligência sua. E, finalmente, a imperícia é quando você não tem o conhecimento técnico para exercer a função ou preparo autorizado. Nesse caso, é dirigir sem a carteira de habilitação. Ok? Já no trabalho, pessoal, olha só quais são os exemplos aqui. Então, no caso de imprudência, você está trabalhando sem equipamento nenhum de proteção. Você vê o cara aqui, ó, em cima de uma sacada de um prédio, mexendo no ar-condicionado sem qualquer nenhum tipo de segurança. Isso daí, então, se ocorre um acidente, foi por imprudência do trabalhador. Ele estava sem os equipamentos de proteção. No caso da negligência, que aconteceria com essa senhora aqui, é permitir que o empregado trabalhe sem esses equipamentos de proteção. Então você vê aqui que ela deve ser certamente da CIPA, o pessoal aqui atrás, a galera, tudo trabalhando sem capacete, sem nada, e ela deixa quieto. Fala assim, não tem problema não, certo? Então, por negligência, é um exemplo, né, no emprego, de permitir que o empregado trabalhe sem equipamento de proteção. E, finalmente, temos aqui a imperícia. É o funcionário manusear máquinas sem conhecimento técnico nenhum. Então, nesse caso, nós temos aqui o sujeito mexendo no equipamento, né, sem conhecimento técnico nenhum, e ele está lá fuçando, ele está exercendo porque o responsável não está presente, ok? Então, nesse caso, é uma imperícia. Então, pessoal, e finalmente, para terminar, um aluno me perguntou: professor, o que é pior no trânsito, né? Um cidadão que vai mudar de faixa e não dá seta, ou aquele que está andando com a seta ligada e nunca muda de faixa? Então, veja bem que são duas situações até parecidas, né? Vamos dizer assim, e a situação também é diferente na hora da gente avaliar. Então, no caso do primeiro cidadão, que ele sai da faixa e não dá a seta, nesse caso ele tem um problema de imprudência. Ele sabe que tem que dar a seta e mesmo assim ele não dá. No segundo caso, já não é uma imprudência, seria uma caso de negligência, né? Porque a negligência seria: ele está lá dirigindo e por uma distração ele deixou a seta ligada. Então ele está lá dirigindo, não está nem ouvindo o barulhinho do relé tocando lá e ele está realmente com a seta ligada sem perceber. Então perceba que imprudência, né, a pessoa sabe que tem que dar a seta e não dá a seta. E a da negligência pode ser simplesmente uma falta de atenção. Legal, então, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, sacado essas três diferenças, né? E a gente fica aqui para a próxima. Meu muito obrigado e até mais. Valeu!